Chuchuzinhos do nono ano, tudo bem com vocês? A professora Tati veio hoje para ministrar uma aula de geografia para vocês, tá? E nós iremos iniciar o volume 2. Então pegue seu livro aí, tá? E abra na página 33, tá bom? Porque lá está mencionando aí para vocês, né, sobre o tema que nós iremos trabalhar nesta aula, que é sobre a Europa, e que nós vamos falar da população da Europa, da demografia da Europa, tá? Então, vamos lá, para mais uma aula. Fiquem atentos do início do vídeo ao final do vídeo, beleza? Vamos lá? Então tá. Gente, a gente, né, quando fala aí da densidade demográfica, quando fala de população, a gente fala de densidade demográfica. Como que é a população da Europa, né? E como nós estudamos anteriormente, no tema anterior, nós estudamos que a Europa ela tem cerca de 750 milhões de habitantes, né? E entre essa população existe uma diversidade de povos, né? E, consequentemente, por ter uma diversidade de povos, né, também há vários idiomas, há várias culturas, tá? E essa condição aí é fruto de um longo processo histórico e também de eventos recentes, como a gente pode dizer, né, como os diferentes fluxos migratórios, né, registrados aí no continente, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala de população, a gente também tem que entender, e a gente acabou de falar, né, da diversidade de povos, né, a gente tem que entender o quê? Que há uma classificação étnico-linguística, tá? Etnia é uma variedade de povos, né, uma mistura de raça humana, né? Quando a gente fala de etnia, a gente já vai falar da parte linguística também, tá? Então, vamos lá. Então, a classificação etnolinguística, desculpa, é uma das maneiras de entender a diversidade cultural, tá? E são muitas línguas faladas nesses 50 países do continente europeu, certo? E as quais elas se originaram de três grupos linguísticos, de três grupos aí linguísticos, que é os germânicos, os eslavos e os latinos. Então, há esses três povos aí com, né, esse grupo linguístico, tá? São três grupos de línguas diferentes faladas, tá? E, só que além deles tem mais povos que vivem, né, que ajudaram a formar a população da Europa, certo, gente? Bom, pessoal, nós vamos, quando a gente fala de etnia, né, quando a gente fala de uma mistura de cultura, a gente vai falar do quê? De religião, a gente vai falar de línguas faladas, e muito desses conflitos étnicos que houve na Europa, né, que ocorreu aí nas fronteiras, nos limites da Europa, a gente vai ressaltar aí que, historicamente, né, houve algumas questões religiosas para esses conflitos acontecerem, tá? E, historicamente, questões religiosas também serviam, né, de motivação para muitos conflitos no continente europeu, como a Guerra dos 30 Anos, que ocorreu lá no século XVII, tá? E depois marcaram aí, né, um certo conflito, devido às questões religiosas. As religiões predominantemente, tá, ali do continente europeu, né, são de origem cristã. O que predomina mais é de origem cristã, né? E os fiéis estão em boa parte, assim, da Europa. Bom, deixa eu falar. O catolicismo, ele é praticado principalmente pelos, né, pelos portugueses, pelos espanhóis, pelos poloneses, pelos franceses, pelos italianos, né? Os grandes fiéis do continente estão nessas regiões, tá? Do cristianismo. Mas depois nós vemos o protestantismo, tá? Que também ele é praticado na Europa, certo? Mas ele fica mais ali, o protestantismo você está no sétimo ano, que é sobre João Calvino, Martinho Lutero, né?
Então, entra o calvinismo. As igrejas calvinistas entram também aí no continente europeu, tá? Mas ali nas tradições francesas e inglesa, tá? Entra também o luteranismo, que eu não posso deixar de falar, que é da Alemanha, né? E na Inglaterra vem o anglicanismo, ó, são tudo protestante. Anglicanismo, luteranismo, tá? E o calvinismo. Esses daí, esses cristãos, eles são da região, né? Aí da Alemanha, da França, da Inglaterra, certo? E vem o cristianismo ortodoxo, tá? Que ele é praticado aí, né? Na Grécia, na Bulgária, na Rússia, na Sérvia e na Ucrânia. E o islamismo, tá? O islamismo, ele está aí, né, praticado pelos povos árabes ou turco, tá? Como você quiser entender, né? E a maioria dos muçulmanos na Turquia pratica aí o islamismo, tudo bem? E o judaísmo, tá? Que diminuiu bastante também, depois do século XX diminuiu, mas existia, tá? Lá na Alemanha, na França, no Reino Unido, na Rússia. Então, gente, há vários conflitos religiosos, né? E essas manifestações desses seguidores são carregados por fortes componentes políticos também, porque a religião ela também liga com a política, tá? Tudo bem? Então deu para você entender aí das religiões que são classificadas aí na Europa, tá? Vamos lá. Eu preparei aqui alguns slides para vocês, ó. Vamos ver. Aqui. Vamos falar aí então, né, da densidade demográfica. As taxas do crescimento demográfico europeu estão próximos de zero. Alguns países vêm apresentando taxa negativa nos últimos anos, tá? Então vamos seguir, ó. A população europeia era de aproximadamente aí, né, como eu acabei de colocar aí para vocês, né, próxima de zero. Ela tinha aí aproximadamente 74 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então, né, a gente fala que a correspondente a cerca de 12% da população mundial, é o terceiro continente mais populoso do mundo, é a Europa, tá? As partes menos habitadas compreendem as regiões mais próximas aí do Círculo Polar Ártico, são as regiões mais frias, tá? Tá bom? País mais populoso da Europa. Temos a primeira Federação Russa, né? Depois nós temos a Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Ucrânia e Polônia. Então, analisa o mapinha aí, o gráfico para vocês verem, tá? Isso é até 2015, tá, gente? Aqui tem uma distribuição da população, tá? Ó, você vê que lá na região, lá perto do Círculo Polar Ártico, né? É de 11 a 50 habitantes só, 1.000 habitantes. Por quê? Porque são as áreas com temperatura muito baixa, então as pessoas não procuram morar muito lá em cima, tá bom? Aí na área vermelha, ó, algumas cidades com mais de 1 milhão de habitantes são essas em área vermelha, que são as áreas mais próximas ali, né, da linha do Equador, são onde as regiões são mais quentes, amenas, né? A taxa de crescimento vegetativo, eu coloquei aí Lituânia, Bulgária, Belarus e Rússia, tá? Em decorrência de acentuada queda dos índices de natalidade, a Europa ela vem apresentando baixa taxa de crescimento populacional, tá? Então, assim, por que fala essa questão da taxa de crescimento vegetativo? Porque depois que passou a Segunda Guerra Mundial, né, as coisas ficaram mais difíceis na Europa, certo? O que acontece, né? O que acontece? Depois da Segunda Guerra Mundial, muitos países europeus eles desenvolveram uma política de restrição à natalidade, né? Ou seja, adotaram medidas para reduzir o número de filhos por casal, tá? É uma campanha que o governo fez aí. Ele divulgou métodos contraceptivos, distribuição gratuita de preservativos, isso daí para diminuir, né? Então, foi uma maneira do governo, né, diminuir o crescimento populacional aí da Europa, com a finalidade deles não terem tantos filhos. Por quê? Porque a situação estava ficando precária, né? Vocês sabem que depois de uma grande guerra causa crise econômica, entendeu? Então não daria para ter muitos filhos, tá?
Aí vem também a questão aí do crescimento populacional, quando a gente fala da questão do aumento da proporção de adultos e idosos em relação a jovens e crianças, né? Onde há uma diminuição também, tá? Em crianças, em pessoas de idade já, tá? Nos países que formam a União Europeia, a taxa de fecundidade, né, está abaixo do limite mínimo de reposição da população. Olha o que o gráfico está mostrando aí, ó. Analisa o gráfico, né? O número de filhos. O gráfico mostra que há várias décadas os países da União Europeia têm apresentado uma taxa de fecundidade abaixo do mínimo necessário para manter a população absoluta, né? Ou seja, 2 ou 1 ou mais filhos por mulher em idade fértil. Os países que, mesmo com essas condições, ainda conseguem fazer suas populações crescerem, são os que recebem um grande número de imigrantes, tá? Bom, essa queda pode ser atribuída, essa queda da população, né? Pode ter uma consequência. Tem alguns motivos, na verdade. Quais são esses motivos que foram atribuídos para a queda do crescimento populacional? Entra o desenvolvimento urbano e industrial do continente, que eleva o custo de vida para uma família numerosa, né? É aquilo que eu falei para vocês lá. Não dá para ter uma família numerosa se vocês não têm um desenvolvimento, né, economicamente, para ter um custo de vida legal. Redefinição de modo de vida com casais mais tardios, crescente participação da mulher no mercado de trabalho, a mulher no mercado de trabalho, né? Então, após a Segunda Guerra Mundial, a mulher passou a ser mais valorizada, passou a ser vista melhor, né? Onde ela teve mais oportunidades para sair e estudar, manter a sua carreira, seu sonho, né? Então, aí, as mulheres tinham muito mais o que fazer, estudar, trabalhar, então elas não estavam preocupadas em ter filhos, porque ter filhos, né, acaba aí, não é questão de empatando um pouco, né, mas atrapalha um pouquinho de você dar toda a atenção, né, para o filho, e aí você acaba não tendo como sair para trabalhar, né. Desejo de consumo, lazer e ascensão social, disseminação dos métodos anticoncepcionais, maior difusão dos meios de comunicação que ampliaram o acesso à informação, permitiram que os casais passassem a fazer planejamento familiar, reduzindo o número de filhos, tá? Aquilo que o governo falou, que eu falei para vocês que o governo implantou, né? Para que os casais colocassem um planejamento familiar, para diminuir o número de filhos, né? Porque estava economicamente, a Europa estava meio que em declínio após as guerras. O aumento do número de idosos, né? A expectativa de vida na maioria dos países europeus está acima de 75 anos. Em consequência disso, é grande o número de idosos na composição etária da população. O comportamento demográfico europeu traz sérias preocupações ao continente, pois ao mesmo tempo em que não há aumento da força de trabalho, ocorre a elevação sensível dos gastos com a previdência social. É isso aí, vamos lá. Aqui, religiões, eu falei para vocês já lá, né, no início, quando eu estava falando da etnolinguística, né? Aqui, ó, o cristianismo ortodoxo, tá? O protestantismo, o islamismo, aí tem todos os nomes dos países que praticam o cristianismo, o protestantismo, o islamismo, tá? Aí aqui entra o judaísmo, o hinduísmo, o budismo, o xiismo, tá? Religiões tradicionais africanas também são exercidas. Então, a Tia Tati colocou aí para vocês, ó, tá? Todos os países que fazem parte, né, que praticam esse tipo de religiões. Bom, qual foi a influência dos imigrantes na Europa? Após terminar a Segunda Guerra Mundial, vários países europeus se reconstruíram e se destacaram no segmento industrial, como na Alemanha e na França. Né? Com o crescimento econômico derivado desse setor, tais nações se tornaram áreas de atração para trabalhadores, sobretudo imigrantes. No primeiro momento, os imigrantes eram oriundos da própria Europa, de países como Portugal, Espanha, Itália e Grécia, que se dirigiram às nações mais desenvolvidas industrialmente com o intuito de se colocar no mercado de trabalho. As vagas que surgiam nessas indústrias eram direcionadas a trabalhadores que não tinham uma boa qualificação. Dessa forma, eles recebiam também salários baixos. Tá? Geralmente não existia vínculo empregatícios, uma vez que era trabalhados sazonais. O que quer dizer aqui, gente?
Os empresários, donos das indústrias europeias, né, eles começaram, após a guerra passar, eles começaram a investir nas indústrias. E eles começaram, para não ter um custo muito alto, eles começaram a contratar, né, imigrantes para trabalharem para eles, mas com salário muito baixo. Por quê? E sem experiência, né? Porque, assim, quem não tem tanta experiência tem que aceitar o salário que vier. Então, eles pagavam muito baixo. Então, isso fazia com que também entrasse aí, né, uma certa desigualdade de renda, né? Onde só pelo fato dele não ter, né, uma escolaridade ou uma habilidade para manusear aquela certa máquina, ele passava a ganhar menos, tá? E muitas vezes trabalhava mais do que 8 horas aí, sem receber, né, hora extra. Atualmente, existem em muitos países de atração ao movimento contrário aos imigrantes. Em Portugal, por exemplo, né? Peguei aqui o exemplo de Portugal para vocês, tá? Há grupos xenofóbicos, né? Embora sejam poucos. Apesar disso, ocorre um intenso fluxo de imigrantes e automaticamente uma saturação no mercado de trabalho. Tal fato provavelmente produzirá reflexos como os que ocorrem na França, com iniciativas radicais e até mesmo violentas, tá? Os adeptos à xenofobia condenam os imigrantes pela falta de trabalho. Entretanto, eles esquecem que esse fator foi desencadeado pelos próprios líderes que permitiram a entrada desses trabalhadores para executar tarefas que os nativos se recusavam a desenvolver. Esse processo é resultado do imperialismo ocorrido no passado, quando as metrópoles tinham como objetivo exclusivo explorar as colônias e nunca de estabelecer medidas para que essa engrenagem para o desenvolvimento. Então, o que quer dizer aqui? Acabei de falar ali há pouco para vocês que o dono das indústrias, eles o quê? O que eles fizeram? Eles contrataram imigrantes, tá? Que não tinham total habilidade para trabalhar nas indústrias, só pelo fato deles pagarem pouco para esses imigrantes. Então, com isso, trouxe uma certa, né, desavença com os próprios europeus contra os imigrantes. Os europeus, né, a população europeia falava assim, puxa vida, está chegando esses imigrantes aqui, estão trabalhando e a gente não está tendo emprego. Era isso que era falado. E aí onde começava a prática do xenofobismo, né? O que é o xenofobismo, né? É o preconceito, né, contra pessoas estrangeiras. Então, quem colocou tudo isso, essa situação toda, foram os próprios europeus, né, que foram lá e deram oportunidades para imigrantes. E aí, os próprios europeus começaram a praticar o preconceito contra esses coitados imigrantes que iam ali para trabalhar, mesmo ganhando pouco, tá? E isso daí a xenofobia até hoje ocorre na Europa, tudo bem? Só pelo fato da pessoa, ela, né, muitas das vezes ela não tem recursos no seu país de origem, então ela acaba indo para a Europa, chegando na Europa, ela trabalha por o salário que eles querem pagar lá, porque muitas das vezes, um exemplo, se eu chegar aí para lá para trabalhar, para manusear uma máquina, eu não tenho, né, manejo sobre aquela máquina. E eles pegam eu para trabalhar só pelo fato de ele pagar pouco. Você está entendendo? Então é assim. O movimento xenofóbico vem crescendo gradativamente, especialmente a partir dos anos 80, com as crises econômicas que ocorreram nessa década e nos anos 90, com o aumento do desemprego em escala global. Segundo os líderes e os adeptos desse tipo de movimento, essa aversão aos imigrantes não se deve a preconceitos por origem, e sim pela preocupação pela perca da identidade cultural, tá? A competitividade entre um nativo e um imigrante, pois o último se sujeita a menores salários, né, e condições precárias de trabalho. Isso força uma deflação geral. Além disso, a entrada da religião muçulmana na Europa é vista como uma ameaça, principalmente após os ocorridos em 11 de setembro nos Estados Unidos. Entendeu? Olha o preconceito. Olha o preconceito aí.
E o tema xenofobismo ocorre muito, acontece muito nas provinhas de ETEC, nas provinhas também de vestibular, para você, entendeu? Então preste atenção, estudem, explorem mais sobre xenofobismo. Aqui, gente. E eu pedi para vocês aqui, ó. Deixa eu baixar aqui meu rostinho aqui. Ó. Vocês vão fazer os exercícios do livro, né, na página 37, 41, 43, 46 e 47, tá? E vocês vão fazer uma pesquisa. Uma pesquisa de um caso xenofóbico na Europa, e você vai anotar em seu caderno um registro. Esse registro precisa ter pelo menos 10 linhas, tá? Ó, eu coloquei, ó, xenofobia na Europa. O aumento das migrações para a Europa devido ao aumento de tolerância política, religiosa e étnica. Então, aqui eu coloquei para vocês os problemas econômicos, tá? Que a xenofobia vem causando. Tudo bem? Faça essa lição aí, fiquem em casa, tá? E estudem. Um beijo. E eu irei pedir para vocês lerem sobre a história que vocês vão descrever aí, algum acontecimento sobre o xenofobismo na Europa, tá? Beijo, gente. Até a próxima aula.